Continua com a palavra e agora a pedido de sustentação oral do Ministério Público. Tem a palavra para o... Também trago para julgamento o TC 15.928-20, que trata de edital, tomada de preços, 04/2020, formulado pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, e no caso aqui visando a contratação de empresa especializada para a execução de construção de ponte sobre o córrego Cerradinho. Ouço com atenção o Procurador-Geral, doutor Tiago. Que tem a palavra. Obrigado. Senhor presidente, senhor relator, doutor Beraldo, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Sérgio, secretário-diretor-geral e todos aqueles que nos acompanham pela internet. O Tribunal de Contas, ele tem, ao longo do tempo, e agora mais recentemente, ganhado muita visibilidade da sociedade. E o trabalho adequado, correto, efetivo, tem elevado o número de exames prévios de edital. Os interessados, os participantes do mercado, buscam esse instrumento previsto no artigo 113, parágrafo 2º, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dá uma resposta efetiva e rápida. É muito mais fácil trazer essa discussão para um tribunal técnico e qualificado que presta a jurisdição em tempo rápido do que levar isso ao Poder Judiciário. Ao longo dos últimos anos, nós temos debatido a respeito desse aumento crescente do número de exames prévios de editais. Eu lembro que há 2 anos, inclusive, nós chegamos a falar isso no plenário, eu mencionei o tema 350 do Supremo Tribunal Federal, num âmbito um pouco diferente do âmbito previdenciário, que exigiu o prévio requerimento administrativo, e o tribunal tem estudado alguns mecanismos para tentar diminuir esse fluxo. Os gabinetes dos senhores, os conselheiros, recebem diariamente uma quantidade enorme de exames prévios de edital. Eu falo isso nesse contexto deste processo porque a chefe da ATJ, a doutora Raquel, começou a pedir multas em casos em que a administração, de forma recalcitrante, continua colocando nos editais de licitação situações que violam literalmente a lei ou a jurisprudência consolidada e as súmulas deste tribunal. Portanto, eu quero aproveitar esse processo e esse momento para abordar essa questão específica a respeito que tem sido trazida pela doutora Raquel, em casos como o de pneus, em casos como esse, que abordam violações da súmula 23, da súmula 24, da súmula 51, que são situações pacificadas e que tomam o tempo das cortes. Portanto, eu quero, nesse momento, encampar essa posição trazida pela TJ, no sentido que o tribunal comece a avaliar a possibilidade de aplicar o artigo 104, inciso 2 da nossa lei orgânica e passar a aplicar uma sanção pecuniária, de modo que essa sanção possa servir de uma prevenção geral e inibir os gestores a adotarem práticas que contrariem reiteradamente a jurisprudência do tribunal e a lei. Penso que isso, a médio prazo, será importante para evitar essa demanda excessiva em um assunto tão sério, tão relevante como esse, que o tribunal tem prestado um relevante serviço à sociedade. Eram essas as ponderações que eu queria trazer hoje, doutor Beraldo. Tudo bem, agradeço a grande contribuição do doutor Tiago. E passo aqui, então, senhores conselheiros, a leitura do meu voto, que vai no sentido de parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei, especificamente a rever as disposições de habilitação técnica inadequando à súmula 23 e 24, consignar a planilha orçamentária de composição do BDI utilizado, prever expressamente a possibilidade de participação de empresas em recuperação extrajudicial, restringir as vedações relacionadas ao impedimento e suspensão
de licitar e contratar com a administração, decorrente da aplicação das penalidades previstas no artigo 87.3 da Lei de Licitações, à esfera do governo, do órgão sancionador, e estabelecer critérios de atualização financeira nos valores a serem pagos, conforme determina o artigo 40, inciso 14, a linha C da Lei 8666. E também incorporo aqui nestas determinações uma multa de 160 UFESPs, exatamente pelo argumento trazido aqui pelo ilustre procurador, e realmente houve aqui uma desatenção e um descumprimento das determinações do tribunal. Então, este é o meu voto. Apenas o voto encaminhado a vossas excelências, encampando aqui a manifestação do procurador-geral, doutor Tiago. Está em discussão. Senhor presidente, não pode aumentar um pouco a multa, porque, na verdade, descumpriu o que o tribunal mandou. Nós estamos dando uma multa baixa. Eu acho que essa aí era uma multa, é gravidade, é grave o ocorrido. Então, eu sugeriria que se aumentasse para 200, 300 o FESP. É preciso que as pessoas sintam que não pode descumprir. Renato Martins Costa, pediu a palavra. Senhor presidente, eu vejo um enorme mérito na lembrança do senhor procurador-geral. Eu gostaria apenas que isso representa uma inovação, digamos assim, na atitude judicial da Corte de enfrentamento de situações como as apontadas. Então, a administração pública, de maneira quase que indesculpável, ignora os preceitos sumulados, ou então insere nos editais requisitos que estão em desconformidade com a lei, mas isso está acontecendo. Então, eu acho que o tribunal deveria, não de forma impeditiva, eu me associo à proposta do conselheiro Beraldo de, já nesse caso, aplicar a multa. Mas eu acho que nós deveríamos fazer uma campanha preliminar com a publicação de maneira massiva no nosso portal, no Diário Oficial, de um aviso aos navegantes de que o tribunal, em caso de preceitos do edital que confrontem, colidam com os nossos entendimentos sumulados ou com a literalidade da lei, o tribunal passará a multar o administrador responsável. Porque muitas vezes, e eu sempre me recordo, hoje na mão de Vossa Excelência, conselheiro Antônio Roque Cittadini, dessa novela infindável dos pneus, não é? Que não é possível que há mas seguramente, talvez há 10 anos, o tribunal reitera posições sobre isso, e pelo menos uma vez a cada 15 dias nós estamos vendo um edital de pneu aqui. Isso só pode ser, no mínimo, um descuido, ou, até numa ponta mais grave, interesse em que o procedimento não tenha fruto, que ele não progrida por alguma razão menos confessável. Então, acho que é importante que sigamos nessa linha, mas eu proponho que nós façamos uma grande divulgação de que o tribunal passará nas suas decisões a penalizar o administrador que assim agir. Continua em discussão. Muito bem, aprovado o voto do relator. Cumprimentamos o Ministério Público de Contas pela intervenção, que vai render frutos. E vamos seguir a linha do senhor presidente. Renato. Está aprovada essa proposta do doutor Renato? O que acha?
Eu acho bom fazer uma campanha informativa, esclarecendo essa questão, que haverá multa se houver contrariedade. Eu acho que é bom. Em edital. Em edital. Em edital. Não, em edital. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Dimas Ramalho. Não, eu também queria concordar. Nós já multamos, quer dizer, quando descumpre uma orientação. Eu também tenho multado quando descumpre uma orientação e publica o edital com os mesmos erros. Concordo, vamos divulgar e acho que é um absurdo, essa palavra, nessa altura dos acontecimentos, alguns gestores insistirem em errar o mesmo erro. Por quê? Porque nossas sessões são online, nós fazemos cursos, vossas excelências sabem, toda vez que vamos ao interior, ciclo de debate, orientamos, não há grande mudança. Então, concordo plenamente, acho que daqui para frente, sempre fizemos, mas daqui para frente, ser mais firme em relação a isso. Porque muitas vezes, não estou dizendo que esse é o caso específico desse que nós acabamos de discutir, mas a pessoa reitera no erro de maneira intencional. Ou seja, descumpre qualquer orientação. Então, realmente é momento de sermos mais duros em relação a isso. Queria cumprimentar o Conselho Liberal, o Conselho Liberal, o doutor Tiago Pinheiro Lima, e a sugestão do Conselho do Renato Martins Costa. Excelente, eu acho que é um avanço meu. Especialmente em grandes municípios, em grandes administrações, cometem erros que são imperdoáveis, quer dizer, fica muito evidente a vontade de que o edital não dê certo, né? Eu acho que as multas vão fazer com que esse número de equívocos, né, com o tempo, eles diminuam. Parabéns aos senhores conselheiros e ao Ministério Público de Contas.